Olá, meus amigos do canal Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. Aqui com você, José Maria. Vamos trabalhar o nosso pensamento de hoje num assunto que está ainda corrente e é pano para muita manga e muitas conversas, muitos bate-papos. Venha comigo para que nós possamos bater um papo sobre esse assunto. Em dado momento da sociedade brasileira, começou a se levantar em alguns cantos do mundo a respeito da existência de pessoas em outros planetas. Do nada começou a surgir um argumento ali, um argumento cá, acolá, uma reportagem ali, uma entrevista ali, uma tiragem no jornal aqui, sempre tentando trazer o homem para perto de uma realidade que hoje sabemos que são argumentos que está conduzindo a humanidade para um final assim, que a Bíblia fala, tenebroso e destruidor. Eu estava realmente analisando um bate-papo no ufologia, OVNIs e alguns assuntos ligados à NASA, ligados à ONU, e de repente esse assunto que eu já venho analisando e já venho com um tempo procurando realmente trazer um certo assim entendimento, uma compreensão da profundidade desses assuntos. Você sabe que existe uma sociedade que está caminhando em direção a um futuro próximo. São duas gerações que estão caminhando. Uma geração se chama os cristãos, que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, vão para a igreja e participam das verdades bíblicas, tem sua fé, tem sua crença no Senhor Jesus Cristo. E aceitam a Bíblia, a palavra de Deus, como verdade única, central para as suas vidas. E dali, então, eles tiram o conhecimento. E dali também se percebe as profecias, passado, presente e futuro, do que vai acontecer. Paralelo a este grupo, existe uma sociedade que realmente não está preocupado com nada, a não ser trabalhar, a não ser estudar, pesquisar, fazer riquezas e com os prazeres de suas vidas. E essa sociedade que realmente está sendo muito cobiçada, é uma sociedade que está desavisada, uma sociedade que está totalmente desapercebida dos fatos que estão acontecendo a um palmo dos seus narizes. E também não querem ter conhecimento, não querem buscar conhecimento. Mas está acontecendo. Mas só que o que acontece é que, infelizmente, o engano da sociedade mundial, ele sempre existiu. Por poderosos, governantes, pensadores, sempre existiu aquele ardiloso, aquele perspicaz, que com palavras, com ações, com atitudes, com todo tipo de mecanismo para poder persuadir a humanidade a fazer a vontade de meia dúzia. E sempre existiu. Quando você olha para a Torre de Babel, na Bíblia, no Gênesis capítulo 11, ali tinha alguns articuladores, ou um articulador, que estava querendo fazer alguma coisa, seria centralizar a humanidade num lugar só, contra a vontade de Deus. Ele conseguiu, ele estava ali sonhando que eles teriam uma grande cidade localizada ali no seio da Mesopotâmia, no Oriente Médio, e é uma só língua, uma só cultura, e ali um só Deus, e ali cresceria aquela civilização contra a vontade de Deus. Sempre existiu esse tal.
E ali então também Deus apareceu e dissuadiu, expulsou, espalhou todos, e aí criou também, ao mesmo tempo, a Pangeia no mundo todo, que seria a Terra rachou em pedaços e criou esses continentes e localizou essas pessoas nesses lugares para nunca mais voltarem a ter aquela vontade de se unificarem, unirem, fazer uma só cidade, um só povo, uma só língua, uma só cultura e um só Deus contra o seu Criador. Essa proposta foi frustrada. Isso deixou o homem muito amargurado, muito entristecido e creio, infelizmente, com muita revolta, com muita raiva de Deus, com muita ira de Deus, que provocou neles essa expulsão da vontade deles. Deus contrariou, porque Deus tinha um propósito, tem um propósito para a humanidade. Ele é o Criador. Pois bem, dado esse tempo, passou-se a humanidade. E de repente agora, no começo do século passado, no final do último milênio, então realmente isso começou a surgir essa proposta de começar novamente um pensamento, uma vontade. O que acontece que a Bíblia fala é o que vai acontecer, já está escrito. Mas eu quero passar aqui que, no bate-papo aqui, vendo realmente uma reportagem a respeito de um tal jornalista, escritor canadense nos anos 40, Serge Monast, lá ele começou a pesquisar, analisar, e segundo as reportagens, relatos escritos e tudo mais, ele começou a analisar realmente que havia uma proposta da nova ordem mundial surgir ali, e realmente com um projeto que hoje é tão aberto, mas muitos não pesquisam, muitos não estão preocupados, devido ao imediatismo, devido ao desejo de riqueza, desejo de ter alguma coisa na vida. Então essas coisas não vai chamar a atenção dessas pessoas, porque são pessoas tamanduás, né? Estão com a cabeça no buraco buscando riqueza na terra, e que esse futuro pode esperar. Então, que é o projeto Blue Beam, né? Blue Beam, que seria então pela NASA, ONU, e elaborado também pelas elites mundiais, que está aí à tona agora aí. O que era para Serge Monast, um jornalista, escritor canadense, para a sua época, nos anos 40 da era passada, então se tornou realmente hoje uma evidência clara que existe projetos bem abertos de fazer um novo mundo, uma nova terra, uma nova civilização, um novo planeta, e um planeta intergaláctico, um planeta interplanetário, um planeta que vem interagir com outros planetas, com outros seres. Então, eles querem fazer uma nova ordem dos fatos, dizendo assim, então, eu falo para você que seria a réplica da Torre de Babel, que aconteceu no passado, em Gênesis 11. Então, hoje está reiniciando, começando, está próximo ao seu final, que seria a nova Torre de Babel, né? O homem numa só cultura, numa só religião, num só governo, num só domínio, numa só moeda, num só pensamento, e aí então realmente um só Deus. E aí então a humanidade vai estar pronta na sua plenitude de ter aquele sonho de sermos independentes desse Deus Criador, que muitos falaram e vão falar ainda. É um Deus que criou a terra, e quando a terra caiu em pecado, entrou no caos, essa terra foi realmente deixada realmente à mercê da humanidade, à mercê das pessoas, à mercê de tudo. E aí então foi que realmente eles tomaram o partido de ser independente. Então Deus largou eles à mercê. Então vamos fazer a nossa vida aqui. É uma grande mentira, tá certo? Porque o que Deus fez, faz e fará está escrito na sua palavra. Está escrito na palavra de Deus, está lá, aqui na palavra de Deus. Gênesis, Apocalipse,
A Bíblia é o livro de Deus para os homens, para a humanidade, para aqueles que querem crer que Deus existe, que é um Deus amoroso, um carinhoso, que criou o homem a sua imagem e semelhança, que mantém contato com o homem, mesmo esse homem não desejando querer ter esse contato com Deus. Esse Deus é Deus maravilhoso. Então, só que hoje estão criando uma plataforma, uma proposta de um grupo que se pode dizer, então, um grupo realmente que vai dizer para a humanidade: vamos fazer novamente uma torre cujo cume toca nos céus. E aqui, então, eu quero dizer para você que está junto à NASA, à ONU, às elites mundiais e assim por diante. Então, a proposta principal desse projeto que está em curso vai entrar, vai se encaixar nesse texto que eu vou ler para você, muito bem encaixado. Aqui fala, então, a proposta desta elite mundial, da nova ordem mundial, com este projeto religioso, Blue Beam, sabe? É espiritual também, não é humano só, é espiritual. Porque o que está acontecendo é uma interferência espiritual do mal na humanidade. Só que, como eu disse para você, quem não conhece a palavra de Deus, que não conhece a verdade, que é Jesus que liberta, os seus olhos estão cegos para não verem essas realidades que estão acontecendo, que vem pela frente ali. E só quem tem os olhos do Senhor Jesus, quem tem o entendimento de Deus, está vendo toda a plataforma se formando no horizonte. E para quem conhece a verdade, se alegra ao mesmo tempo com isso, porque sabe que a ida da igreja, o corpo de Cristo, para os céus, está próximo para nós. Então, a proposta seria de influenciar, é uma influência de controle, tá certo? Essa proposta é uma influência de controlar, influenciar a sociedade mundial via NASA, ONU, elites mundiais. Esse projeto, tá certo, é de influenciar a humanidade para controlar, não é apenas para influenciar, para controlar. A outra coisa é criar uma ilusão na humanidade. E criar uma ilusão na humanidade. Deixar a humanidade assim, numa ilusão realmente, que já vem sendo trabalhada pelo Hollywood, pela NASA, e todos esses projetos, filmes, desenhos animados, revistas, tabloides, está acontecendo. É uma proposta clara, objetiva. Então, isso é uma coisa que não tem como negar. Aí você tem, então, outra coisa, estabelecer uma elite mundial que encabece esse projeto. E para isto, quando acontecer essa tríplice coroa de influenciar para controle, criar um ilusionismo e criar uma liderança mundial de uma elite, então eles vão quebrar a religião que está agora estabelecida. Eu falei num vídeo passado, que você vai ver lá, sobre a mudança da era de aquário, era de peixe para aquário. O açaí está saindo a era de peixe, que seria o cristianismo, baseado no Senhor Jesus Cristo, e lançando fora esse cristianismo, estabelecendo a era de aquário, tá certo? Que é aí a nova ordem mundial, com todos os seus aparatos, com suas bandeiras, com seus viés ideológicos, religiosos e tudo mais. Está aí, chegando aí. Então eles falam, então, destruir a religião. A outra coisa é destruir o orgulho nacional, que seria desmantelar, destruir, quebrar as bandeiras dos países, quebrar as constituições dos países, quebrar os princípios dos países, quebrar as ordens dos países, para que então se estabeleça uma sociedade mundial unificada, onde não terá presidente mais de nações, onde a própria ONU, que hoje é fantoche desse sistema, sairá de cena, porque Apocalipse fala que a própria ONU, com seus presidentes, com seus representantes,
eles darão de mão ao anticristo para dominar unanimemente com todo o poder no mundo todo. Então, isso é bíblico, é fato. Está no Apocalipse. Já no outro vídeo passado falei sobre esse assunto. E aí, então, outra coisa, aí tira o orgulho nacional, tira a religião, e aí vem, então, a destruição da família. Não está hoje? A ideologia contra a família. Criaram o Conselho Tutelar, criaram o ECA, estão tentando criar uma proposta de tirar a palavra pai, a palavra mãe dos documentos de registro de nascimento, dos documentos, quebrando as genealogias das famílias. Está aqui, ó. Isso é interessante, isso é um fato que deve ser analisado e estudado com carinho. Eu estou passando para vocês já coisas que realmente estão acontecendo. Só que, como eu falei para você, existe pessoas que estão pesquisando, analisando, estão com o olhar clínico, passo a passo. Para mim, eu sempre digo, quanto mais avoluma essa proposta do projeto Blue Blim, que seria a nova ordem mundial para estabelecer o anticristo, então eu percebo que a igreja está próxima de ser arrebatada para os céus. Porque a era de peixe, segundo dizem, né, jamais tem parte com a era de aquário. É como a luz e as trevas não têm participação. Não tem comunhão entre Cristo e Belial. Não tem comunhão entre o puro e impuro. Entre a verdade e a mentira. Entre Deus e Satanás não tem participação alguma. Não tem como ali. São dois poderes espirituais totalmente distintos. Então está acontecendo. Então aí a destruição da família e depois, por último, destruir a liberdade individual. Você não pode ser uma pessoa que tem opinião própria. Você não tem liberdade que Deus deu para você, autonomia própria, desejo próprio, vontade própria, querer o próprio. Não tem mais. Eles estão criando uma proposta que o teu desejo será para o Estado. O Estado vai te dominar, porque essa é a proposta do projeto. E aqui então fala que, a Bíblia então fala que, esse sistema, projeto Blue Blim, ele aparentemente é humano. Tá? Vou terminar aqui, mas vou dar continuidade nesse assunto aqui. Ele fala, então, esse projeto Blue Blim, aparentemente, ele é uma coisa humana. Porque está envolvendo a ONU, a NASA, o CERN, está envolvendo o exército americano, outras ordens deste mundo, mas tem um fundo espiritual, porque aqui fala, a Bíblia fala, o seu fundo. Aqui fala que em 2 Tessalonicenses fala o fundo espiritual por detrás desses movimentos anticristo, antideus, antibíblico. Aqui fala assim, então, em 2 Tessalonicenses 2, 9, fala assim, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Esse quem? O anticristo, o líder que virá através de imagens holográficas, o anticristo, o falso, o iníquo, que virá representando o Deus da nova ordem mundial, o Messias da nova ordem mundial, que descerá realmente das nuvens somente para a terra, e não virá do terceiro céu, onde está Deus o Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, não, ele descerá das nuvens, tá certo? Para criar, então, uma proposta de conduzir as pessoas a um êxtase. Mas aqui fala, então, virá, cuja segunda eficácia, o poder de Satanás, com todo poder inimaginável, e sinais, prodígios de mentira. Aqui está, poder, sinais e prodígios.
No próximo vídeo vou então trabalhar em cima desses sinais, prodígios, poder, sinais e prodígios de mentira. Quem está por trás disso aí? Que Deus te abençoe e até a próxima live.